Você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, como ela lida com você quando ela termina as relações. Quando terminam as relações, você realmente começa a conhecer como são aquelas pessoas que você conviveu 30, 40, 20, 10 anos, 1 ano. Quando as pessoas elas não têm mais interesse em permanecer nas relações. E quando você se coloca precisando das pessoas. É aí que você vai entender como são realmente as pessoas. Aí a gente começa a perceber quantos gaslights, quantos abusivos fizeram parte da nossa vida e a gente achando que a gente que era a problemática. Então, tenha cuidado. Não entregue o seu psiquismo para pessoas que você verdadeiramente não... Você já terminou uma sociedade, uma amizade, um casamento? Nesse momento vai aparecer o que está dentro das pessoas. Porque no início a gente já sabe que um está querendo conquistar o outro, um querendo fazer parceria com o outro, e acaba produzindo muito da neurociência, aquele neurotransmissor responsável pelo prazer que dopa, que se chama dopamina. Mas no final das relações não se produz nenhum neurotransmissores. E as pessoas querem se livrar daquelas pessoas. E nesse momento você começa a perceber a personalidade, o temperamento, o caráter daquele que caminhou ao seu lado, daquela que caminhou ao seu lado. Quando você se coloca como ajudadora, você não está conhecendo as pessoas. Mas quando você se coloca como aquela que precisa da ajuda, você começa a conhecer as pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que se conhecer, a gente tem que ter o autoconhecimento para poder entender quem somos nós. Porque quando a gente entende quem somos nós, a gente sabe lidar. A dica de hoje tem a ver, você está ferida, você está machucada, as pessoas estão te decepcionando, você está terminando as relações e você está ficando assustada como seu parceiro de trabalho, como sua esposa, seu marido, como que as pessoas têm lidado com você. Muitas vezes a gente não consegue lidar com os términos, porque a gente tinha uma expectativa que a pessoa nos términos, elas seriam como elas foram com você lá no início, quando te conquistaram para a sociedade, quando te conquistaram para uma amizade, quando te conquistaram para o casamento. Mas as pessoas, elas mostram o que tem dentro delas. Todo mundo mostra o que tem dentro delas. As pessoas, elas se revelam. Tem uma frase do Abraham Lincoln que eu gosto muito: você quer conhecer uma pessoa? Dá poder, dá fama, dá dinheiro. Você vai conhecer quem é a pessoa. Mas a gente tem que cada vez mais entender que a psicanálise e a neurociência, ela pode dar pra gente uma característica da gente se tornar mais madura emocionalmente para lidar com os términos. Hoje a gente vai falar dos términos e eu vou usar esse livro, O Cérebro, uma biografia. Esse livro é maravilhoso, das neurociências. A pós-graduação do Instituto Cássia Rodrigues das neurociências. Mas você sabia que a neurociência e a psicanálise, elas se casam? E a gente pode usar a neurociência e a psicanálise para entender como que acontece os términos de sociedade, de parcerias, de casamento, de amizade, de parentescos. Como que acontece? Se você não observar a produção dos neurotransmissores, você vai se decepcionar muito e você vai ficar com seus conteúdos recalcados, totalmente inconscientes, e você vai ficar no aspecto emocional, você vai ficar com sensações de fracasso, você vai ficar com sensações de trauma, e você precisa entender o que está dentro de você, porque é no final e não no início, é no final que a gente sabe quem somos. Hoje a gente vai conversar sobre o fim das sociedades, das amizades, dos casamentos, e como que as pessoas lidam quando elas não querem mais conviver com você. É nesse momento que você começa a descobrir quem são aquelas pessoas: seu sócio, sua sócia, sua esposa, seu marido. Aquela pessoa que ela vai simplesmente mostrar quem ela é. É no final das relações, não no início, quando a gente descobre os abusivos, os gaslight, aqueles que não eram o que eles vendiam para você. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa as relações, porque quando a gente começa, a gente está dopada, a gente está pela neurociência, o neurotransmissor chamado dopamina está deixando a gente com a sensação de prazer e que a gente fica cega para ver várias coisas. Mas quando as relações terminam, você não está mais produzindo dopamina. Aí você começa a perceber quem você. Sabia que nós precisamos ter o sentido de realização,
Porque não é sucesso que a gente tem que buscar. Sucesso é quando o outro olha pra gente. Você tem que ter realização. Porque quando você tem realização, você sabe enfrentar todos os porquês. Porque você sabe aonde você vai chegar. Você sabe aonde você vai alcançar. Então, se você está ferida com algum término, com um término de sociedade, de casamento, de amizade, de parentesco, eu vou te dar uma dica. Compre esse livro e aí você vai entender do seu cérebro. Porque a neurociência e a psicanálise, elas se juntaram. A parte subjetiva com a parte objetiva, que se chama neuropsicanálise, é o futuro, é a quarta ferida narcísica. É a situação de você entender que a produção de neurotransmissores vão dar sentido à sua vida. E você tem que entender as demandas que estão dentro de você. Corre lá no site institutocassiarodrigues.com e conheça os nossos produtos. E eu sou Cássia Rodrigues, psicóloga, psicanalista das neurociências.